O Fluminense vai jogar a Copa do Brasil 2020 na sua quarta fase, agora a partir das próximas semanas. Bem, mas quem será o adversário do Fluminense? Depois de eliminar Figueirense, Botafogo da Paraíba e Motoclube, o adversário será conhecido na próxima terça-feira. E esse vídeo aqui faz uma análise, confesso, um pouco rasa sobre os outros 9 clubes. Mas pelo menos dá para você ter uma ideia já sobre eles. Saindo do adversário, obviamente que a gente vai fazer uma análise bem mais aprofundada, então roda a vinheta aí. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e eu sou o Tricolor. O likezinho maroto aqui embaixo é muito importante, se inscreve aqui no canal também e continue apoiando aqui o canal, como por exemplo, indo lá na 1xBet. O link está aqui no primeiro comentário, você vai lá, faz um depósito de qualquer valor lá na 1xBet, uma casa de apostas mundialmente conhecida, bem confiável. Um depósito de qualquer valor, manda o comprovante desse depósito para o e-mail que está aparecendo aqui embaixo, você tem a chance de participar do Tricolômetro, um quiz com inscritos aqui do canal e que pode te render prêmios relacionados ao Fluminense, beleza? Só explicando, a galera que tá sempre falando aí, comentando, obrigado pelo feedback que vocês dão sobre áudio, sobre imagem, mas só avisando, hoje é dia 29 de agosto, né, nesse sábado, tem Fluminense e Vasco, por sinal, daqui a pouco, e provavelmente no dia 10, entre o dia 5 e o dia 10 de setembro, eu já vou estar gravando no meu estúdio, e assim, com a qualidade de áudio melhor, uma qualidade de vídeo melhor, sem dúvida, para poder fazer um vídeo bem legal aqui pra galera, beleza? Enquanto isso, é o que temos para hoje. Vamos falar de Copa do Brasil. O Fluminense, como eu falei, avança para a quarta fase, a competição que dá uma grana muito boa. O Fluminense, por exemplo, só de avançar para esta quarta fase, já ganha 2 milhões de reais, já ganhou 2 milhões, fora o que ele ganhou nas outras fases. E essa quarta fase agora que o Fluminense vai jogar, contará com outros 9 times. São 10 times ao todo, contando o Fluminense. Desses 10 times, 5 passam e se juntam a outros 11 nas oitavas de final. Que 11 times são esses? Os 8 times que estão jogando a Copa Libertadores da América, que eu já vou falar todos eles e tal, quem são os 8 times, etc. E também os outros 3 times são o campeão da Série B, o campeão da Copa do Nordeste e o campeão da Copa Verde, todos esses os campeões de 2019. Bem, mas sobre a quarta fase, que é o principal tema aqui do vídeo nesse momento, como que se dá? Os outros 9 times, vou falar logo o nome de cada um deles, que o Fluminense tem a possibilidade de enfrentar, são os seguintes. Fluminense, obviamente, é o primeiro. Depois deles vem Botafogo, Vasco da Gama, América Mineiro, Ceará, Ponte Preta, Atlético Goianiense, Juventude, CRB e Brusque, de Santa Catarina. Essa ordem que eu falei é a ordem do ranking da CBF, do final de 2019, que cada clube está. O Fluminense, como eu falei, desses 10 times, é o primeiro, está em 13º no ranking da CBF. Depois vem nessa ordem, Botafogo, Vasco, América, Ceará e etc. Então isso já dá um nível de dificuldade, mais ou menos, para a gente ter noção. Porém, elencando cada um nas suas dificuldades, já que, explicando o regulamento, agora teremos um sorteio aberto. O sorteio da próxima terça-feira, ele é aberto. Esses 10 times que eu falei, né, incluindo o Fluminense, podem se enfrentar em qualquer combinação. Não tem pote, não tem nada não. Qualquer jogo pode acontecer. Sempre ida e volta, né, um na casa de cada adversário e sempre naquele mesmo regulamento, sem o gol fora de casa. Serão 2 jogos, eles serão disputados ainda em setembro, nas 2 datas disponíveis, ou seja, o Fluminense vai continuar numa maratona de jogos pelo menos até a 12ª rodada do Brasileirão e pode enfrentar qualquer um desses. Mas o tema principal do vídeo é quem a gente quer evitar, qual é o melhor adversário, qual é o pior adversário. Para mim, o ranking da CBF até dá uma tônica ali dos piores adversários ou dos melhores. Mas um ponto que eu queria colocar logo de início essa é a quarta fase de Copa do Brasil, provavelmente uma das mais fáceis em um bom tempo. Por quê? Porque no ano passado a gente tinha times mais fortes do que o Fluminense na quarta fase. Por exemplo, um deles, o Santos, que estava naquele sorteio. Naquele momento, eu considerei que o Fluminense pegou o melhor adversário possível, que no ano passado foi o Santa Cruz.
A gente ganhou até aqui por 2-0, podia ter ganho de muito mais. Lá no Recife perdeu por 2-0 na Arruda e saiu classificado nos pênaltis. Foi um confronto complicado? Foi. A gente se complicou muito no segundo jogo e não matou o jogo no primeiro. Mas era o adversário, notoriamente, o adversário que estava na Série C e etc, apesar do tamanho do Santa Cruz, clube que eu gosto muito. Mas, de fato, daqueles 9 adversários que a gente podia pegar, era o mais fraco naquele momento. Nesse ano, a gente tem de novo apenas um adversário da Série C possível, que é o Brusque. Apesar de ser o time que, para mim, eu considero o mais fraco de todos esses, ou pelo menos o melhor para se enfrentar, considerando a dificuldade, o Brusque é o único time desses 9 aqui que ele mesmo fez uma surpresa contra um time da Série A. Por quê? Atlético Mineiro foi eliminado, caiu para o Afogados, que já foi eliminado também. O Bahia foi eliminado também na primeira fase, caiu para o River do Piauí, que também já foi eliminado. O Coritiba foi eliminado, caiu para o Manaus, que também já está fora da Copa do Brasil. Então, assim, o Brusque é o único a tirar um time da Série A aqui, sendo esse azarão absurdo, estando na Série C, já que tirou o Sport na primeira fase. Tem um estádio chatinho de chegar, é uma viagem longa, apesar de ser o time mais fraco, talvez não fosse o adversário ideal para o Fluminense, considerando a logística, que poderia até complicar o Campeonato Brasileiro, mas de fato é um time que está jogando a Série C, tem 2 vitórias e uma derrota na Série C no momento que eu estou gravando isso, o que torna até uma campanha razoável, etc. Dentro de campo, se fossem 2 jogos no Rio de Janeiro, talvez talvez a gente não tivesse dúvidas de que é o adversário melhor para se enfrentar, mas a viagem é um complicador. Dos outros, eu coloco os 4 times da Série B com o mesmo nível de complexidade. São eles América Mineiro, Ponte Preta, Juventude e CRB. Por quê? Os 4 têm uma campanha parecida dentro da Série B e cada um tem uma particularidade que pode complicar o Fluminense. O América Mineiro, para mim, desses é o que joga o melhor futebol. Então, apesar de jogar num campo bom, de fácil acesso em Minas, tem um futebol que pode complicar a gente. A Ponte Preta, relativamente também, até porque Campinas é tão de fácil acesso quanto Belo Horizonte. E eu confesso que não vi jogos da Ponte Preta, então dentro de campo não posso falar muito sobre eles. Já Juventude e CRB tem, mais uma vez, a questão da viagem para Caxias do Sul ou para Alagoas, que a gente sabe que por mais que o CRB seja da capital, é uma viagem complicada para você ir para o Nordeste, normalmente vai para Brasília, de Brasília para lá e etc. Não é algo simples. Mas são adversários que ainda estariam dentro do escopo de que o Fluminense entra como favoritaço com a obrigação de se classificar sem nem discutir, como era o Figueirense. Porém, vamos lembrar, para mim, todos esses times aqui são melhores do que o Figueirense. Inclusive o Brusque, que foi campeão catarinense em cima do time que eliminou o Figueirense. Passando para a Série A, aí chegando na escala do pior adversário, né? Eu falei aqui de quem que seriam os melhores e tal, dei aqui alguns indícios, mas passando para os piores adversários, obviamente os times que estão na Série A, que seriam eles, Botafogo, Vasco, Ceará e Atlético Goianiense. Desses daí, para mim, o Atlético Goianiense seria o melhor deles, sem dúvida. Tem a questão de ser um time que não está bem na Série A do Brasileirão, enfim, apesar daquela vitória em cima do Flamengo, que a gente vai lembrar durante um bom tempo, não é um time que, vendo jogos, por exemplo, eu vi o jogo contra o Goiás e não demonstrou ser um time, nossa, que medo que eu tenho que ter. E dentro desse escopo aqui que eu tô falando mais uma vez, para mim ele se enquadraria como os times da Série B. Times que, se a gente não abrir o olho, a gente pode tropeçar, porém a gente entra em campo sendo muito favorito. Passando depois para o Ceará. O Ceará tem um time que equilibra um pouco com o Fluminense, poderia fazer um jogo duro e etc. Mas é fato que o Fluminense ainda assim entraria como favorito pelo momento. Por quê? O Ceará tem bons jogadores, joga, entre aspas, pelo menos começou o ano para jogar o mesmo Brasileirão do Fluminense. Era quase ali que eles estavam dentro do mesmo patamar, mas em níveis diferentes. E hoje, com o início do Brasileirão do Fluminense, o Fluminense acabou subindo mais e o Ceará ficando muito lá embaixo. Seria um jogo disputado, né? Mas como eu falei, acho que pela primeira vez eu consideraria o Fluminense favorito, ou pelo menos, na pior das hipóteses, no mesmo nível de todos os adversários. Então, para mim, o Ceará estaria no top 3 de piores adversários para se pegar. Tem a questão da viagem também, mas é uma viagem que a gente já vai ter que fazer em Brasileirão, então não muda tanto a questão de viajar para Fortaleza, né, para a cidade de Fortaleza. Mas o Ceará seria um timezinho chato de pegar, até porque também ganhou os 2 jogos do Vitória. Tem Guto Ferreira que tá embalado demais lá desde que chegou, que tá mandando muito bem mata-mata, né? Todos os jogos de mata-mata ele ganhou. Então, assim, não era o tipo de jogo também que a gente, se puder evitar, evita.
Porém, se puder evitar o Ceará para pegar Botafogo ou Vasco, aí é melhor não evitar não, né? Porque assim, aí eu prefiro pegar o Ceará. Por quê? Porque você tem medo de Botafogo e Vasco? Não. É porque nessa quarta fase é sempre bom lembrar. O Fluminense já pegou nessa quarta fase ano passado, como eu citei, o Santa Cruz. Tem que pegar nessa fase. O ano passado, só pra você ter ideia, o Vasco pegou o Santos, por exemplo, nessa fase. Ter que pegar o Vasco ou o Botafogo agora, sendo um clássico, por mais que, por exemplo, eu tô gravando isso aqui no dia de Fluminense e Vasco. O Fluminense pode ter ganhado do Vasco 3-0 e etc. E você tá achando que o Vasco é um time horroroso e que o Fluminense é ótimo. Beleza, você tem todo o direito de achar isso. Porém, eu acho que nunca é bom, é sempre bom evitar os clássicos. Apesar de, pro meu canal, né, aqui pro Raiz Tricolor, ser ótimo isso, eu acharia até maneiro voltar a ter um clássico na Copa do Brasil. A gente não joga clássico na Copa do Brasil, se eu não me engano, desde 2006 contra o próprio Vasco. A gente foi eliminado naquele ano, então seria a chance de dar um troco, apesar daquilo lá já ser um troco de 2000 quando a gente eliminou eles. Enfim, seria legal até jogar um clássico. Eu acho que poderia jogar um pouquinho mais pra frente, já que nas oitavas de final, 5 desses times vão entrar e vão disputar contra Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Santos, Atlético Paranaense, Corinthians, Internacional, São Paulo, que estão no Libertadores, Fortaleza campeão do Nordeste, Cuiabá campeão da Copa Verde e Red Bull campeão da Série B. Os 5 times que entrarem, o Fluminense vai ter a chance de jogar um clássico contra o Botafogo, contra o Vasco, contra o Flamengo, numa fase um pouco mais decisiva. Lembrando, o principal dessa quarta fase é jogar para avançar e conseguir mais dinheiro. A partir do momento que você está nas oitavas de final, você olha para ser campeão. Até você chegar nas oitavas de final, joga pelo dinheiro, que é o dinheiro que é necessário para a gente fechar o ano. O mínimo é pelo dinheiro. Óbvio que está jogando já para ser campeão, isso ninguém discute. Porém, o principal nesse momento para o Fluminense é o dinheiro. A gente não precisa negar isso, não pode negar isso, e esse é o fato. Então, dentro dos adversários, acho que fica dentro dessa escala aí que eu fiz, né? Se pudesse apostar, Gabriel, quem que você quer que o Fluminense pegue agora, no pau, assim? Eu ficaria entre Brusque e CRB, talvez, por questões de tanto de qualidade futebolística que eu pude ver, apesar do CRB ter eliminado o Cruzeiro, mas era um outro CRB e Cruzeiro que jogou a ida, e tanto por questão de tradição mesmo do time. Mas por palpite. Enfim, saudações tricolores. Até a próxima. Valeu.